Bom dia, meu nome é Ana Paula e hoje eu vou falar um pouco do meu projeto de pesquisa, cujo tema é fabricação de tubos finos de material compósito por bobinagem filamentar. Falando um pouco do processo de bobinagem filamentar. Esse processo consiste no enrolamento de fibras contínuas sob tensão, combinadas com uma resina, que são aplicadas no mandril rotativos através de um dispositivo que a gente chama de olhal. As fibras são aplicadas no mandril até que toda a superfície seja coberta e uma certa espessura seja alcançada. Alguns problemas que são encontrados nesse processo são o deslizamento das fibras, sobreposição, dobramento e lacunas que podem afetar a qualidade do produto final. Com isso em mente, o objetivo desse trabalho é a fabricação de tubos de fibra de carbono por bobinagem filamentar para aplicações aeroespaciais. Aplicações essas que a gente pode encontrar, por exemplo, em fuselagens de aviões, principalmente do tipo treliça, trens de pouso de helicópteros, entre outros. Os objetivos específicos do trabalho são revisão do método de bobinagem filamentar, determinação dos parâmetros de bobinagem e determinação da trajetória das fibras. Um pouco da nossa metodologia. Para iniciar o entendimento do processo de bobinagem filamentar, o principal é a determinação dos parâmetros de fabricação. Depois de uma extensa revisão literária, a gente encontrou que os parâmetros de entrada são o diâmetro do mandril, o coeficiente de atrito entre o mandril e a fibra, a largura da fibra e o ângulo de bobinagem. O ângulo de bobinagem é esse ângulo com que as fibras são aplicadas no mandril. Depois de determinar os parâmetros iniciais, a gente consegue definir a trajetória geodésica. A trajetória geodésica é uma abordagem utilizada para evitar os problemas mencionados anteriormente, principalmente o deslizamento da fibra. Aqui na imagem a gente pode ver um exemplo do que pode acontecer. Quando o olhal chega na extremidade do mandril e começa o ciclo de volta, a fibra, quando está aplicada em uma certa angulação, pode acabar deslizando ao longo da superfície. Para evitar isso, a gente precisa aplicar a fibra no ângulo de 90 graus. Dessa forma, a gente usa todo o equacionamento de trajetória geodésica para definir uma variação do ângulo de bobinagem em função do comprimento do mandril. Essas áreas de transição de ângulo de enrolamento a gente chama de flanges. Aqui a gente pode ver um exemplo em que o ângulo de enrolamento passa de 45 graus até 90 graus. E aqui a gente consegue ver como fica a trajetória geodésica em uma das flanges, por exemplo. Depois de determinada a trajetória geodésica, é necessário coordenar os elementos cinemáticos da máquina. Fazemos isso utilizando a teoria da superfície involuta do tipo parafuso para determinar as coordenadas do olhar. Em seguida, passamos as coordenadas do olhar para o sistema de coordenadas da máquina. A máquina que a gente utiliza no laboratório tem 4 graus de liberdade, mas para produzir cilindros simples, que são estruturas simples, são necessários apenas 2 graus de liberdade, que são a translação do olhar e a rotação do mandril. Para validar as soluções propostas, nós geramos um modelo com a trajetória obtida analiticamente, impressa em baixo relevo em um tubo, como pode ser visto aqui na imagem. Utilizando filamentos de tecido, foram realizados testes de controle de movimento com algoritmos em G-Code para o software Mach 3, com uso da máquina de bobinagem filamentar desenvolvida no Laboratório de Estruturas Aeroespaciais FGA. Nesse vídeo aqui embaixo, é possível observar como as fibras são aplicadas em concordância com a trajetória obtida, que era o esperado. Na figura ao lado, dá para ver como fica o padrão depois de algum ciclo de bobinagem. Bem, finalizando, os objetivos iniciais do trabalho foram alcançados, uma vez que foi possível determinar a trajetória das fibras, conhecendo os principais parâmetros do método de fabricação, e como mostrado, foi possível realizar a aplicação das fibras com alta acurácia. Dessa forma, vai ser possível prosseguir com o projeto a partir da fabricação dos tubos com fibra de carbono e resina epóxi e a avaliação desses tubos fabricados. Muito obrigada pela atenção.